E aí, Rafael? Aí, Aê! valeu. Vamos Show. testar essa. Aí, Natália entrou aí, ó. Nath, bom dia! Matheus também. Tô bonito, Natália? Tá ótimo. Deixa eu ver que horas são. Quase na hora. Bom dia. Vou deixar o pessoal ir entrando aí. Todo mundo aí tá escutando bem, direitinho? Tudo certo? Acho que mais alguém. Tudo certinho. Show. Que bom. Vamos lá, então. Opa. Então, o vídeo está passando, né, tanto no meu canal, lá no meu Instagram profissional, quanto no canal do Carioca Esportivo. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou nutricionista Gislene Carvalho e eu trabalho com nutrição clínica, né, em atendimento principalmente a idosos e pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças renais. E eu convidei, né, o professor Rafael Oliveira para falar um pouco sobre o exercício físico e a hipertensão. Rafael, você pode se apresentar aí para a galera do meu perfil que não te conhece ainda? Beleza. Sou o professor Rafael, eu trabalho com corrida de rua e recebi esse convite da Gui, né, para falar um pouco quais são os benefícios da atividade física com as pessoas que sofrem de hipertensão. Que muito já se sabe da atividade física, mas tem outras vertentes aparecendo no mercado que estão trazendo tanto resultados bons ou melhores até do que os tradicionais que a gente já conhece. Então é isso que a gente veio tentar trazer hoje aqui. E por que surgiu essa ideia aí da gente falar sobre hipertensão? O gancho, na verdade, foi domingo passado, né, dia 26 de abril, que no Brasil o Ministério da Saúde colocou como data, né, nacional para relembrar, né, dos cuidados para pessoas hipertensas. É um dia marcado, então, para combate e prevenção da hipertensão. E por que que no Brasil isso é tão importante, né? É tão importante que tem até um dia para se falar sobre isso, para se relembrar. Porque, infelizmente, os dados do Ministério da Saúde, eles revelam que boa parte da nossa população sofre de hipertensão. Cerca de 25 a 30% da população sofre de hipertensão. E quando a gente fala em idosos, né, que é o público que a gente quer ter como alvo hoje, 50% dessa população tem hipertensão. Então, é sim uma doença de grande relevância e que pode ser modificado, né, os fatores aí que levam ao desenvolvimento dela. E o que é basicamente a hipertensão? Né? Quando os valores da nossa pressão arterial, né, os valores pressóricos, estão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. A famosa pressão acima de 14 por 9, né? E por que isso é prejudicial? A longo prazo, essa pressão muito elevada, ela vai levando a alguns danos, né, a órgãos-alvos, que a gente chama, e também as artérias, né? Vai levando microlesão às nossas artérias. E com isso aumenta a mortalidade, né, a morbidade, né, e a mortalidade por doenças cardiovasculares. A hipertensão ela é uma das principais causas de morte por doença cardiovascular e por doenças que deixam lesões também. Então, acaba levando o indivíduo a ficar a perder sua capacidade física, motora, enfim. E também, puxando a sardinha, né, para o meu público-alvo, que é
os pacientes renais, a hipertensão é a principal causa, juntamente com a diabetes, da lesão renal. Então, muitas pessoas, por conta de ter uma hipertensão ao longo da vida, e essa pressão sempre está acima dos valores ideais, né, os valores que a gente chama de valores normais, acabam levando à lesão renal e, então, à insuficiência renal, tá? E... Deixa eu ver que a gente marcou de falar mais aqui. E o que eu deixei anotado aqui para falar é que quando a gente fala de hipertensão, toda doença, né, tem uma causa. Muitas vezes a gente sabe qual é a causa e outras vezes a gente não sabe. A hipertensão ela é uma doença multifatorial, ou seja, várias causas levam a ela. E a gente separa, para ficar melhor de explicar, os fatores que levam, né, a hipertensão, que não são modificáveis, ou seja, eu não posso fazer nada para mudar. Por exemplo, idade avançada, né, pessoas mais idosas, elas têm maior prevalência da hipertensão. Homens também possuem níveis de pressão maiores, né, do que as mulheres. Afrodescendentes e também os fatores genéticos, né? Então, se eu tenho pai ou a mãe ou a minha mãe é hipertensa, como é no meu caso, eu tenho uma maior chance de ter a pressão elevada ao longo da minha vida. Então, esses fatores eu não tenho como mudar. Mas tem os fatores que a gente chama de fatores modificáveis, que são os fatores que eu efetivamente posso trabalhar, melhorar para me prevenir. E quais são, né? O primeiro é a obesidade, então o excesso de peso está relacionado com o desenvolvimento da pressão elevada. Uma vida estressante, né? Então, o estilo de vida não saudável também. Além da alimentação, o excesso de sal, de consumo de sal, ele aumenta níveis pressóricos, né? E quando eu falo isso, eu sempre falo para meus pacientes, o sal ele pode estar camuflado nos alimentos industrializados, tá? Então, quando você for comprar, evitar, primeiramente, os industrializados. Eu sempre falo isso aqui no Instagram para todo mundo, porque esses alimentos têm lá o sódio escondido na sua composição. Eles podem não ser salgados, mas serão ricos em sódio, tá? E o que a gente veio falar hoje, que é um fator modificável, também é a prática de exercícios físicos, tá? E eu quero deixar bem, enfatizar bem, que a inatividade física, você não realizar nenhuma atividade física, ela já é um fator independente para você ter doenças cardiovasculares. O que isso significa? Eu posso ter meu peso dentro dos valores considerados adequados, eu posso não ter na minha família genética para doenças cardiovasculares, enfim, eu posso ter uma vida mais saudável, mas se eu simplesmente não realizo atividade física, né? Eu sou uma pessoa sedentária, eu tenho maiores chances de desenvolver a doença cardiovascular. Então, Rafael, a gente conversou, né, essa semana sobre a hipertensão e você falou para mim sobre os benefícios da atividade física e sobre as atividades físicas que podem ser feitas, que eu fiquei até surpresa. Mas você pode falar aí para a gente sobre esse benefício aí que a atividade física vai trazer para quem é hipertenso? Então, a atividade física, ela tem como regular o seu sistema nervoso simpático. O que seria isso? Estou falando um pouco técnico para poder explicar, para todo mundo poder entender. O sistema nervoso simpático ele é aquele sistema que regula o ritmo respiratório, que regula a frequência cardíaca. Então, se você estiver praticando atividade física, ele vai deixar todos esses ritmos que eu falei em níveis normais. E outra, como você bem falou, não adianta você ter uma boa alimentação, tudo, se você não pratica atividade física. Por quê? Porque o coração é um músculo como outro qualquer, que precisa ser exercitado. Entendeu? Então, você praticando atividade física, o teu batimento cardíaco vai ser menor, com maior volume de injeção. O que significa isso? Significa que você vai gerar menos estresse mecânico ao coração. Entendeu? Entendi. E você se movimentar por si só, você também melhora o endotélio, que é uma camada que reveste as artérias. E essa camada, ela libera uma substância chamada óxido nítrico, que ela facilita a passagem do sangue, porque ela causa uma vasodilatação. Entendeu? Então, esses são os benefícios de você
fazer uma atividade física qualquer, qual que seja, mas ela tem que ser orientada. Por que orientada? Porque ela tem que ser capaz de produzir estresse fisiológico. E se ela não produzir estresse fisiológico, não vai adiantar nada, ela não vai te gerar aptidão cardiovascular. Entendeu? Entendi. Então, de repente, você tem que saber adaptar a carga à adaptação. São dois volumes, são dois princípios de treinamento esportivo. O princípio da sobrecarga e o princípio da adaptação. Se você usa uma carga hoje, daqui a um mês, 2 meses, você não pode estar usando a mesma carga, porque o seu corpo já se adaptou. Então, se o seu corpo já se adaptou, não vai gerar estresse fisiológico. Entendeu? Entendi. Então, é por isso que deve ser orientado também. Entendi. Você falou aí sobre a camada do endotélio, né? Isso. Quando eu falei lá no começo que a pressão arterial elevada a longo prazo, né, de uma forma crônica, ela pode gerar estresse nessa camada do endotélio. Então, pode gerar microlesões a longo prazo e isso levar a algumas doenças cardiovasculares, né? E em relação ao óxido nítrico, eu gosto sempre de falar que ele é um vasodilatador, né? Então, o que na verdade é isso? Ele vai aumentar a luz do nosso vaso, né? Então, fica mais fácil do sangue passar ali. Até tem alguns alimentos também que ajudam a produzir óxido nítrico. Então, para quem pratica atividade física, é bem interessante também inserir esses alimentos. E para hipertensos também, né? Agora, o que me chamou mais atenção quando a gente conversou foi quando a gente falou do tipo de atividade física, né? Então, porque a gente está acostumado muito para esses pacientes a atividade física leve, caminhada leve, né? O exercício aeróbico de uma forma geral, mas assim, sempre uma intensidade leve. E quando você falou sobre o HIIT, né, que é um treinamento mais intenso, isso me gerou uma dúvida e, na verdade, eu fiquei até fiquei bem surpresa, assim, porque eu nunca imaginaria que isso seria, digamos assim, benéfico para quem tem hipertensão. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso também para a gente? Claro. Então, por si só, a atividade física já reduz em 30% a chance de você desenvolver hipertensão. Mas aí, como eu falei anteriormente, a atividade física deve ser orientada pela carga e adaptação. Mas as atividades físicas pode ser qualquer atividade física, desde que ela gere o estresse necessário e desde que ela não gere estresse mecânico ao coração. A gente sempre tem que pensar nisso, estresse mecânico ao coração. Atividade física orientada para não gerar estresse mecânico ao coração. E a atividade física deve ser aquela que mais se adequa ao seu gosto, entendeu? A gente sempre pensando na intensidade. Então eu vou falar de atividades aqui aeróbicas, exercícios resistivos e por último eu vou explicar o HIIT. Então atividades aeróbicas são aquelas mais dinâmicas que a gente já conhece, como corrida, natação, ciclismo. Essas atividades são as que geralmente os cardiologistas recomendam. E ela tem que ser uma atividade onde você vai utilizar de 40% a 70% da tua frequência cardíaca máxima. Ela não pode ultrapassar isso. Justamente, mais uma vez, eu vou frisar sempre aqui, estresse mecânico ao coração, para a gente não sofrer esse estresse mecânico. Ela deve ser feita de 3 a 7 vezes por semana, de 20 a 60 minutos. Entendeu? E, Rafael, mas como é que eu vou mensurar a minha frequência cardíaca? Hoje a gente tem aqueles aparelhinhos, frequencímetro, que a gente utiliza, que custa na faixa de 100 a 200 reais. Eu com os meus alunos de corrida, o aluno chegou zero, sedentário. Eu não quero saber de ritmo com ele. Eu quero saber de frequência cardíaca. Eu vou trabalhar em cima da frequência cardíaca dele. Entendeu? Aí, os exercícios resistivos são exercícios que eu uso de complemento aos exercícios aeróbicos. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Esses resistivos, eles são os exercícios de musculação, esses... Exato, são exercícios que a gente chama contra-resistivos, que você vai utilizar uma carga, vai utilizar um implemento de cargas, entendeu? E esses exercícios, geralmente, eu uso de 2 a 3 vezes por semana. Mas só que a gente tem que ter algumas precauções. Quanto mais intensa é a atividade, quanto mais carga eu utilizar, maior será a minha pressão arterial. Então, eu tenho que ter cuidado, entendeu? Na hora de prescrever uma atividade com carga. Aí eu sempre tento falar com meus alunos, fazer uma progressão com meus alunos de 5% da carga que ele está utilizando de 10 em 10 dias, mais ou menos, para sempre respeitar a sobrecarga ao coração.
E às vezes a gente vai fazer alguma atividade que a gente vai levar o aluno à fadiga. Então sempre tem também prestar atenção nas últimas repetições, porque são nas últimas repetições que a pressão arterial se encontra mais alta. Entendeu? Então a gente tem sempre que estar tomando algum tipo de precaução para a atividade física sair de forma segura. Ô, Rafael, eu noto Oi. por experiência própria, né? Quando eu estou realizando a minha musculação e eu tenho dificuldade em controlar a minha respiração, né? E às vezes eu acabo prendendo minha respiração e eu sinto meu coração um pouco mais acelerado. Isso pode ser prejudicial, então, para quem é hipertenso já, né? Com certeza. Isso aí que você faz é manobra de Valsalva. É o nome que se dá. É quando você trava a respiração, parece que você ganha mais força, né? Então, na tentativa, mas isso aí, né? exato, mas isso não, isso deve ser evitado. Como, assim também como exercícios isométricos, aqueles exercícios de prancha, point, que você fica estático, também deve ser evitado justamente por conta disso, que você sobrecarrega muito o coração, entendeu? Nossa, Aí, interessante. na academia, você deve dar um descanso para o hipertenso, um descanso um pouco maior que uma pessoa sem hipertensão, de 1 a 2 minutos, mais ou menos, para que a pressão arterial dele possa voltar a valores normais. Geralmente quem não tem pressão alta acaba fazendo 30 segundos, né? 30 a 1 minuto. Isso, faz um pouco, a recuperação é um pouco melhor. E aí eu montei aqui mais ou menos, para a gente botar uma sériezinha, não significa que isso aqui é uma receita de bolo, não. Isso aqui são apenas diretrizes que a gente tem, cada aluno é um aluno. A gente tem que respeitar a individualidade biológica, entendeu? Então, são 8 a 10 exercícios, mais ou menos, quando eu faço uma série assim, com de 8 a 15 repetições. Aí a gente tem que fazer um teste que se chama teste de 1RM1, que é de uma repetição máxima. E aí, para membros superiores, eu vou utilizar de 30% a 40% desse 1RM, de uma repetição máxima. E para membros inferiores, de 50% a 60%. Entendeu? Entendi. Então tem a diferença aí para cada tipo de exercício, né? Na realidade, a gente tem essa diferença de membro inferior e membro superior porque a gente tem mais fibras musculares nos membros inferiores que nos membros superiores. Então, a carga também tem que ser menor. Entendi. Isso mesmo para homem acontece a mesma coisa. Entendi. Exato, a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Então, em relação aos resistidos, você só orientaria, né, para as pessoas hipertensas, não fazer exercícios como prancha, né? Como que você chama? Isso, são exercícios isométricos. São aqueles que você vai ficar parado, que não tem exercícios estáticos e dinâmicos. Então, os isométricos não seriam recomendados. E também prestar atenção na respiração, né? Exato, não fazer manobra de valsalva e sempre nas últimas repetições você ter um cuidado. E sempre que possível, aferir a pressão. Antes, durante e depois. Eu sei que isso é um pouco complicado, dependendo da atividade, mas sempre que possível você aferir a pressão para ver se está em valores normais. Entendeu? Entendi. Então, qual é o próximo exercício aí? Agora a gente vai falar um pouco do HIIT. O HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade, né? São treinos que você intercala treinos de alta intensidade com baixas intensidades. Esses altas intensidades a gente chama de tiro, sprint, entendeu? E os de baixa intensidade ou até mesmo parados. Você vai alternando esses momentos. E por que ele está sendo bem recomendado, vamos dizer assim? Porque você consegue alcançar altas intensidades, coisas que você não conseguiria alcançar com treinos aeróbicos, entendeu? E ele está sendo bem tolerado e seguro para hipertensos. Isso aí gerou muita... Diversos estudos verificam isso, que o HIIT tem mais eficiência no treinamento do que o treinamento contínuo moderado, entendeu? Sobre o aumento, ele está tendo valores melhores com relação ao condicionamento cardiorrespiratório, que é no aumento do VO2 máximo, que a gente chama, né? E a melhora das funções fisiológicas, cardioprotetoras. Isso me gerou muito interesse, porque realmente eu achava que quem tivesse, né, pressão alta nunca poderia fazer esse tipo de exercício. E qual é a grande sacada do HIIT? Porque hoje em dia, com esse mundo que a gente está numa correria, o HIIT, às vezes, você vai treinar 30 minutos, 20 minutos, vai corresponder a um treino que você faria de caminhada, de corrida de 1 hora.
Então você consegue Entendi. diminuir o seu tempo de atividade física, você consegue adequar a sua rotina com mais facilidade, entendeu? Entendi. E a gente está falando aqui de estresse fisiológico, e qual é a diferença do HIIT? Pô, o HIIT eu vou fazer 30 minutos e a caminhada eu vou fazer 1 hora. Como é que isso vai me trazer mais benefício? Eu estou treinando menos. A diferença é o pós-treino. Na corrida, você treinou, o estresse fisiológico, as suas adaptações fisiológicas acabam ali junto com o treino. No HIIT, ele pode durar até 24 horas, as Caramba, adaptações fisiológicas, entendeu? Então, legal. essa que está sendo a grande sacada e por isso que está tendo muitos estudos hoje em dia com relação ao HIIT. Entendi. E eu achei interessante, você falou no início, né, sobre a primeira coisa antes de você começar a fazer exercícios físicos é escolher o que você mais gosta, né? O que você acha que vai Exato. gostar mais. Então, isso o HIIT entra como mais uma opção aí para a galera que é Isso. hipertensa, mas quer se manter ativo e precisa, né? Isso é benéfico para a pressão arterial. Então, é mais uma opção, né? E como o HIIT é como outra atividade qualquer, existem vários protocolos. Na corrida, existem vários tipos de treino que eu posso fazer na corrida. Na musculação, existem vários tipos de série. O HIIT é a mesma coisa, existem vários tipos de protocolo. E tem um protocolo específicos para hipertensos, entendeu? Eu peguei, estava estudando, eu vi uma pesquisa do Kilpatrick de 2015. Aí ele constatou que em intervalos mais curtos produz valores mais baixos de percepção de esforço e frequência cardíaca. O que seria isso? Você fazer ele sempre trabalha com treinos de 1 para 1. Ou seja, se eu faço 30 minutos de atividade, 30 minutos de recuperação. Se eu faço 40 minutos de atividade, 40 minutos de recuperação. E ele percebeu que quanto menor esse treino, ou seja, 30 minutos, 30 segundos, 20 segundos, é melhor para o cardiopata, porque ele vai ter uma percepção de esforço menor e a frequência cardíaca dele também vai ficar em valores aceitáveis, entendeu? Interessante. Então foi... A gente tá com algumas perguntas aqui. Vamos lá. Perguntaram aqui sobre alimentos, né? Eu acho que é por conta do óxido nítrico. Então, o que eu sempre indico como pré-treino, assim, não é um suplemento, é um alimento mesmo, é a beterraba. Ela já é bem conhecida como estimula a produção do óxido nítrico, né? Então, o suco de beterraba no pré-treino vai te ajudar aí a ter essa vasodilatação, vai melhorar a chegada de oxigênio nos seus músculos, então melhora aí a sua performance e evita também, né, pode ajudar também nessa redução, né, da pressão arterial para quem já é hipertenso. A Maria falou que o frequencímetro é vida. Essa é a minha aluna, valeu Maria. Ela é um bom exemplo disso, que ela começou comigo caminhando na corrida e como eu falo, a gente começou com frequencímetro só na caminhada e esse ano, infelizmente, com essa pandemia, ela não vai conseguir realizar, mas ela estava se preparando para correr 42 quilômetros, que é a maratona. Caramba, entendeu? Que legal. Não, de uma caminhada para 42 quilômetros realmente... Tá de parabéns. Obrigado pela força aí, Maria. Parabéns, Maria, pela força de vontade aí e o profissional também, né? Que sempre é importante, com certeza. O Nando perguntou assim: eu faço exercícios isométricos diariamente, mas não sou hipertenso. Tem problema? Então, quem não é hipertenso... Não, quem não é hipertenso está liberado, porque o seu coração já trabalha de forma natural, não trabalha com sobrecarga. A gente tem que pensar sempre na sobrecarga. A pessoa que é hipertensa, ela já trabalha com sobrecarga no dia a dia dela. Então, para que a gente vai gerar mais uma sobrecarga se tem outras formas de a gente fazer atividade física, entendeu? Entendi. Essa é a grande sacada. A gente tem sempre que adequar a atividade ao aluno. Entendi. Mas se o aluno 100%, se ele não tem problema nenhum, show de bola. Pode fazer a prancha, pode fazer porque vai gerar bastante benefício. Eu faço isométrico, mas eu sempre prendo minha respiração. Eu não consigo ainda respirar de forma correta. Preciso da sua orientação mais de pertinho. A Camila perguntou como escolho um frequencímetro. Então, o frequencímetro, eu particularmente, eu vou até fazer uma propaganda aqui agora, né? Estou ganhando nada para isso não, pessoal. Eu estou recomendando muito para os meus alunos, é o BIP da Xiaomi. Por quê? Porque ele é o frequencímetro e já vem com GPS. Então ele me dá todas as informações que eu preciso. A maioria dos meus alunos tem esse relógio aí, não tem reclamado não, tem gostado. Ele está custando na faixa de 200 a 300 reais. É um bom investimento, né? Mas excelente.
A Joana está perguntando aqui, Joana é minha irmã. Obrigada, irmã, pela presença. Como introduzir atividade física na quarentena? E assim, a gente tem pai e mãe hipertensos, né? Então a gente está sempre se preocupando aí com a alimentação e a atividade física, justamente para prevenir que também a gente não tenha hipertensão no futuro. Então, como introduzir assim atividade física na quarentena? Porque eu não, por exemplo, se eu não fizesse atividade física, como é que eu vou começar a Então, introduzir isso? isso aí tá bem complicado mesmo. Essa quarentena pegou todo mundo desprevenido, mas vamos lá. Eu vou falar a minha opinião. Não significa que está certo ou está errado, é apenas a minha opinião. Eu sou um pouco contra desses aplicativos que a gente baixa com relação que já vem o treino pronto. Por quê? Porque ele ignora a individualidade biológica, ele faz um apanhado geral e quem está na ponta desse apanhado, ou seja, não está no centro, está aqui ou aqui, não vai ter o resultado necessário, entendeu? Então, o que eu sempre sugiro é você procurar um profissional que, mesmo que seja online, seja à distância esse acompanhamento, ele vai estar ali tendo feedback seu ou por áudio ou por vídeo, e ele vai estar mais preparado, mais apto a te prescrever uma atividade. Então, vamos lá, vou dar um exemplo de como eu tenho feito com os meus alunos de corrida. Meus alunos de corrida estavam geralmente academia, pilates, alguma coisa desse tipo, e tudo fechou. Hoje eu faço vídeos com eles de funcional, mando o vídeo do exercício, de como ele deve ser feito, e eles me mandam um vídeo também de como eles fizeram. E a gente vai fazendo por tentativa e erro, ajeitando a carga, no caso, né, por tentativa e erro. Você tem que fazer de 10 a 13 repetições. Se você fizer mais de 13, tá leve. Se você fizer menos de 10, tá pesado. Entendeu? Entendi. E assim a gente vai ajustando. E para quem é hipertenso, né, Rafael, é mais importante ainda. Aí o acompanhamento tem que ser de pertinho mesmo, não tem jeito. Porque foi aquilo que eu te falei, de repente você vai fazer uma atividade muito leve, que não vai te gerar estresse fisiológico, não vai te gerar benefício nenhum, ou de repente você vai fazer uma atividade muito pesada, como o nosso amigo ali perguntou da prancha, que eu acho que quase ninguém sabia, dos exercícios isométricos que não devem ser realizados, e vai te gerar prejuízo, entendeu? Então é por isso que você deve ter o teu professor de perto. Entendi. É mais barato investir no profissional do que investir em remédios. Remédio e as complicações, né, das doenças cardiovasculares. Exato. E eu sempre falo isso para meus pacientes, que na verdade não é só o médico ou o nutricionista que é importante, né, para a nossa saúde. Para ter o acompanhamento, a gente tem que ter também o profissional de educação física e vem ganhando cada vez mais espaço, né? Porque realmente a ciência está vendo como é importante manter o corpo ativo para a saúde. Continuando aqui, você já falou, né, das precauções, assim, mas de forma geral, o que você pode deixar aí mais enfatizado? As precauções para quem é hipertenso realizar atividade física. O que deve ser visto? A pressão arterial tem que estar normal? 14 por 9? Então, como funciona? Vamos lá. Sou hipertenso. Resolvi praticar uma atividade física. Eu tenho que realizar uma avaliação física clínica antes do treinamento, entendeu? E eu tenho que ser um hipertenso medicado, controlado por remédios, entendeu? E, como eu já falei, mensurar sempre que possível, antes, durante e depois da atividade, a pressão arterial. A pressão arterial deve estar entre 160 e 105. Se tiver acima disso, não faz atividade, entendeu? Que é o 16 você ainda por falou 10, mas 16 por 15, né? Isso. E você ainda fala... Não, 16 por 10, isso, que é 10,5, né? 10. Você ainda falou 114, né? Que já é considerado hipertenso. Então, nos protocolos de atividade, a gente utiliza 160, utiliza um pouco mais. Para você ver, mas esse é o platô no caso. Ele chegou nisso, já era. Entendeu? Isso é importante porque tem muitas pessoas... Desculpa. Pode falar. Tem muitas pessoas que têm uma hipertensão que eles falam que é resistente, né? Resistente a medicamento, ao tratamento. Então, às vezes, a pessoa até se medica, mas a pressão não chega a 14 por 10. Então, isso não quer dizer que ela não possa realizar exercício físico, né? Exato. Aí. E observar sempre as últimas repetições, porque são nas últimas repetições também que a pressão arterial está no seu maior valor. Entendeu? E o mais importante é manter a hidratação.
Porque se a gente perde água, a água é o nosso solvente universal, né? Se a gente perde água na corrente sanguínea, o sangue fica mais viscoso. Então então tem mais dificuldade dele passar pelas artérias e veias, entendeu? Entendi. Aumenta a Aí vai concentração gerar, aí de eletrólitos, né? De sódio, exato, enfim. vai gerar mais estresse mecânico ao coração. Ele vai ter Tem que um produzir post mais lá no meu força para passar. feed. Entendi. Tem um post lá no meu feed falando sobre hidratação, então quem quiser dar uma ida rápida, é bem voltado para idoso, né? Mas eu acho interessante para todo mundo. Tem um post também falando sobre hipertensão, quem quiser dar uma olhadinha lá. Então, sobre os cuidados você falou, né? Antes da atividade física. Aí tem outros comentários aqui, o Nando agradeceu, a Maria também agradeceu. O MS Carlos, ele falou que bom exemplo de superação, orgulho em fazer parte dessa equipe. Eu acho que é teu aluno também, Marcão, valeu, da Marcão. CTE. A Maria falou, Rafael é um bom professor, excelente, sabe muito, eu também acho. Renata, ela falou assim, uma pessoa que tem hipotensão, né, que tem a pressão baixa, pode passar a hipertensão? Pode. Quem é hipotenso não quer dizer que nunca vai ser hipertenso. Então, depende daqueles fatores lá, como genética, se não faz atividade física, alimentação, enfim. Doutor Marco, não abro mão do meu relógio digital com frequencímetro no dia a dia. Já está seguindo aí a dica, né? A Ana perguntou, como saber se durante uma atividade física, né, eu posso saber a frequência cardíaca limite para mim e seguro para minha saúde, né? Ela falou que o exemplo, ela Boa. monitora até 170 batimentos por minuto, tá certo? Como que faz para saber o que é o meu limite? Então, como eu falei, cada aluno é um aluno e tem individualidade biológica. De repente, o 170 para mim não é o mesmo 170 para você. Mas existe uma fórmula que a gente tem que achar a frequência cardíaca máxima, entendeu? Que a gente usa, tem várias fórmulas, mas a principal que todo mundo sempre usa é 220 menos a idade, entendeu? 220, Não é, existem outras, até para corrida eu utilizo outras, mas de forma geral é 220 menos a idade. Aí 220 menos a idade vai te dar a tua frequência cardíaca máxima, entendeu? E a partir daí você vai fracionando. Aí você, eu quero usar 170, eu quero usar 70% da minha frequência cardíaca máxima, eu quero usar 80%. E aí é aquilo que eu te falei. Aí você deve ter um acompanhamento do profissional para dizer com qual carga você deve treinar naquele dia, entendeu? Mas num apanhado geral é isso, 220 menos a idade vai te dar a frequência cardíaca máxima, e daí você vai fracionando. Então, o que eu sugiro sempre, se você é uma pessoa que está começando agora com a prática esportiva, treine entre 60% e 70% da sua frequência cardíaca máxima, antes de aumentar a carga, entendeu? O que eu recomendo. Então seria 120 menos a minha idade Não, e 220, treinar... 220. Desculpa, 220 menos a minha idade e aí vai te dar o máximo. Aí eu tiro 60%. Essa é a frequência cardíaca máxima que você pode atingir. Aí, a partir daí, você ia fracionando. Eu quero 70% desse valor, eu quero 60% desse valor. Entendeu? Ótimo. Isso. É isso. Mais alguma pergunta aí da galera? A Ana fez um joinha, foi a pessoa que perguntou sobre... Falou que entendeu. E bom, então. Show. Então, acho que a mensagem que a gente quis deixar, né, o Rafael, é que realmente o exercício físico ele vai trazer impacto para pessoas que são hipertensas, para as pessoas que podem vir a desenvolver hipertensão, né, que tem um fator genético aí, que é bem importante para o desenvolvimento da hipertensão. E o que eu acho super importante, sempre achei, na verdade, é ter o acompanhamento de um profissional, né? Principalmente os hipertensos. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é só deixar esse recado aí que você deixou, que vai praticar, que a atividade física é importante, isso aí já está batido, né? É importante você praticar atividade física, você não ser sedentário, mas vai praticar uma atividade física, procure um profissional de educação física e procure a tua nutricionista também, porque é muito importante ela prescrever a dieta para seu estilo de vida, entendeu? Então não existe atividade física sem um acompanhamento nutricional ou vice-versa, entendeu? Os dois trabalham lado a lado. Tem uma última pergunta aí do Dr. Marco.
É, maratona em casa. Desafio, né? Ah, é, né? Agora tá surgindo esses caras que estão correndo essas dentro de casa, né? Pô, vou te falar que eu não tenho um pensamento fechado sobre isso, não, porque começou agora na, na, na Durante a pandemia, né? quarentena. Aham. Mas eu acho que o fator principal é o fator psicológico. Porque o cara tem que ter bastante força de vontade para correr uma maratona dentro de casa. Eu, particularmente, eu só consigo correr se for em, tipo, sem um circuito fechado, vamos dizer assim. Se eu for sem de um trajeto que eu não vou ficar repetindo o caminho. A Entendeu? maratona Então, seria correr 42 quilômetros, é 42 isso? quilômetros. Imagina, você correr 42 quilômetros na sala. Mas tem os caras que estão postando na internet aí. Mas eu quero deixar claro que eles não fazem isso num dia inteiro. Entendeu? Eles vão fazendo por semana, mas eles correm uma distância bem grande durante a semana, em casa mesmo. Entendeu? Agora é Mas importante eu enfatizar confesso que essa aí eu vou ficar devendo, porque eu não tenho um pensamento formado sobre isso ainda não. e Tem são que pesquisar um pessoas pouco mais. e são pessoas que já praticam, né, atividade física intensa. É Então, isso, eu exato, isso estava aí. conversando com outro profissional de educação física, amigo meu, eu acho que eu fiz um story sobre isso, que pessoas que não faziam atividade física nenhuma, agora querem começar a fazer atividade física de uma forma muito intensa, né? E- E isso vai baixar a Exato. imunidade, isso também não vai ser legal, E é né? exatamente isso aí. Então, nada em É isso excesso aí. é... Foi o que eu falei no começo. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Existem cinco tipos de intensidade, vamos supor. Muito leve, leve, moderado, forte, muito forte. Essa aqui não é muito interessante porque não vai te gerar estresse fisiológico, muito leve. Então você vai fazer, de repente, mais para desocupar a cabeça, mais por um tratamento psicológico do que propriamente um tratamento de saúde, entendeu? E não que o psicológico não faça parte da saúde, entendeu? E essa aqui, muito forte, vai te gerar danos à saúde. Vai te gerar estresses fisiológicos negativos, entendeu? Então a Entendi. pessoa às vezes vai começar só dando uma caminhadinha leve, não vai adiantar muito, ou vai querer trabalhar acima do que ela aguenta, também não vai dar muito certo, entendeu? Entendi. Então o principal é você conseguir periodizar o treino, que é isso que é importante. Manter o equilíbrio, né? A Exatamente. Nath perguntou assim: hipertensos também devem treinar a 60, 70% da frequência máxima? Então, vamos lá. Que tipo de treinamento a gente vai fazer? É um treinamento aeróbico? Beleza, show de bola. É isso aí mesmo, de 60% a 70%. É um treinamento de HIIT? Aí a gente já vai ter que começar a observar. Pô, o HIIT eu vou fazer com o meu hipertenso, um aluno meu que é hipertenso, eu vou trabalhar com ele a 85% do VO2 máximo. Mas só que a recuperação dele vai ser zero. Entendeu? Então depende do tipo de treino. Se eu vou treinar, por exemplo, um treino resistido, academia, não, eu vou fazer de 40% a 50% no membro superior e no membro inferior de 50% a 60%. Então depende do tipo de treino. Se E for vai um treino aeróbico, sim, tá certo. e talvez dependa também como vai se comportar aí a pressão arterial dele durante o treino, né? Exatamente, exatamente, isso aí. Cada um vai Certinho. reagir de um jeito. Show. A Maria falou que precisa de uma Nutri. Tô aqui, Maria. Pode entrar em Olha aí, ó. contato. Essa Nutri é boa, Maria, pode confiar. De confiança. Leonardo perguntou: corrida e hérnia de disco combinam? Isso aí também Fugindo um é, pouco do isso aí também é tema. uma outra luta que a gente vem enfrentando. Então é para Então, eu vou outra dar um live. exemplo. Não, vou dar um exemplo rápido aqui para o amigo, de que eu estou passando em casa. A minha esposa tá com esse problema também. A gente veio em vários médicos, vou até fazer propaganda de um amigo. A gente veio em vários médicos e todos eles só faltavam condenar ela, falando que ela ia morrer na semana que vem. Que ela ia ficar inválida. Nossa. Aí a gente procurou o doutor Marcelo, que ele é osteopata, entendeu? Ele faz manipulações com a coluna, aquele pessoal que Aham. estala a coluna, não Aham. sei o quê. Aí, beleza. Aí a gente foi lá por recomendação do amigo também, conheci ele, e ele tem um estilo de pensamento muito compatível com o meu. Por quê? A gente gosta muito de falar que corpo que não vibra é esqueleto que se arrasta, né? Então você Coisa de tem que militar, né? botar, você tem que botar teu corpo para funcionar, justamente para ele produzir todos esses estresses fisiológicos que a gente vem falando aqui,
entendeu? Mas é claro, de forma orientada, entendeu? Mais um exemplo, eu tenho uma aluna também que ela tem hérnia de disco e veio me procurar. Ou seja, ela trabalhou, o principal da pessoa que tem hérnia de disco, ela trabalha o fortalecimento dos paravertebrais e do abdômen, porque são essas musculaturas que vão sustentar a coluna vertebral, entendeu? Então você não vai deixar É, toda a carga em cima da coluna, vai deixar em cima da musculatura também. Basicamente é é, isso. é o que os Pode professores falar. chamam de core, é isso? Ah, o Exato, o core, é core, isso? a parte do abdômen, os paravertebrais e as costas. Ah, Entendeu? tá. Então, basicamente é isso. Você fortalecendo essa região, aí é aquilo. Você vai fazer um treino periodizado, você vai fazer uma progressão certinha. Eu tenho aluna que ela começou caminhando, ela também não conseguia correr, porque ela tem hérnia de disco, e a gente foi evoluindo com ela. Hoje, o objetivo dela era, pra gente assim, né? A gente acha que é simples, mas pra ela, é o objetivo dela. Pô, beleza. Ela tá correndo hoje 10 km. Ela corre 10 quilômetros. Uhum. Ou Com hérnia seja, de tudo disco também. com orientação, né? Exatamente. É Ah, diferente. O agora profissional o estuda objetivo muito para nosso, isso, né? agora ela já mudou o objetivo, agora ela já está pensando em tempo, entendeu? Não, eu quero fazer em tal tempo. Mas o Uhum. objetivo dela foi alcançado, que era correr os 10 quilômetros, sem dor na coluna. Pô, pra mim, show de bola. Ó, Atingi meu objetivo com o meu aluno. realização profissional, né? A gente se sente muito feliz quando a gente Exatamente. ajuda o que acham que é impossível e na verdade não é, só falta mesmo uma orientação adequada. O Wellington Exatamente. Falou perguntou tudo agora, aqui, Gui. nesse período de quarentena é viável fazer exercícios na rua de máscara? Desde já agradeço. Eu vi até uma matéria esses dias falando que pode sim ser feita a corrida de máscara, né? Que seria seguro, mas assim, eu não tenho uma orientação do Ministério da Saúde confiável mesmo, né, para falar, não. Você sabe alguma coisa, Exato. Rafael? Não, é tudo muito novo ainda, não tem estudos É, na área. Tem estudos que dizem que a corrida pode propagar o coronavírus até, acho que de 2 a 3 metros, né, por causa da respiração, que você faz a é respiração forçada. mais ofegante. Então ela pode, exatamente, tá? Ela pode propagar, se eu não me engano, de 2 a 3 metros. Hoje, por via das dúvidas, as pessoas estão sendo orientadas a praticar exercício na rua de máscara. E, Uhum. pô, de Isso que ele máscara não é perguntou. muito legal, É, porque você não consegue fazer essa ventilação, né? A ventilação fica deficiente. Eu, uhum. particularmente, não gosto. Então, eu estou optando por fazer meu treinozinho em casa, para não Eu ficar acho que o parado. momento pede cautela, né? Até pra gente pensar no próximo Exatamente. também, que às vezes a gente tá com a saúde lá em cima, mas tem pessoas passando na rua idosos que têm que ir na rua, então, não sei também informar o certo, Wellington. Mas a gente pode depois colocar no Essa a gente, comentário, né? O essa a vídeo vai gente vai ficar ficar devendo salvo. aí, até porque não tem muitas pesquisas com relação a isso ainda. É tudo muito novo. Ó, o MS Carlos falou assim: observação, fazer os exercícios é primordial, mas temos que obedecer os critérios do descanso, pois muitos não sabem, certo, professor Rafael? Poderia explicar sobre o Exatamente. descanso? Exatamente. Esse aí também é outra, meu aluno aí, obrigado, Marcão. Então, como é que eu vou falar do descanso? Vamos lá. O mais importante que o treino é a recuperação, entendeu? Por quê? Porque todas essas adaptações fisiológicas que a gente vem falando acontecem durante a recuperação, acontecem durante o repouso. Vamos lá. Vamos dar um exemplo mais clássico que é de academia. A academia, você vai na academia e você sai quebrado, você sai todo dolorido. O que é isso? São as fibras musculares que se romperam. Então você tem que dar tempo para que elas se regenerem. Entendeu? Porque se você não der tempo delas se regenerarem, você vai ficar dando estresse nela o tempo inteiro, você vai entrar em overtraining. E você não vai ter mais adaptação. Você não vai conseguir evoluir. Entendeu? Ou seja, vai Então é nadar, nadar e vai basicamente morrer isso. na praia, né? Exato. Então você tem que dar tempo à adaptação. Tem que dar tempo para ocorrer todo esse estresse fisiológico no seu corpo para você voltar à atividade. Aí, dependendo do tipo de atividade que você fez, do tipo de intensidade que você fez, o repouso pode ser de 12, 24 até 48 horas. Aí depende do tipo de atividade e do tipo de intensidade. Entendeu? Beleza. O doutor Marcos falou que está correndo até 20 metros. 20 metros? Será que, ou será que é 20 Eu acho que é ele km que falou que está correndo dentro de casa. Eu da acho que foi esse que maratona? ele falou que dentro de casa. Deve Ah, ser isso. beleza. Então é isso.
Mais alguma coisa, Rafael, que você quer falar, considerar aí? Não, só queria agradecer o convite, pô, foi muito legal, assim, eu gosto bastante de falar de atividade física, mas de falar através de ciência.